Oi, você, bom dia. Como você está? Eu espero que bem. Mais um dia aí da nossa leitura bíblica. Estamos indo. Hoje nós estamos no dia de número 148. Isso mesmo. 97. Finalizamos o finalzinho aí de primeira Crônicas 28 e 29. Hoje entramos num livro novo, o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1 ao 3 hoje, dia de 147, e João, capítulo de número 10. Você que está acompanhando a gente aí, você viu Davi organizando tudo para que depois que seu falecimento ocorresse, o templo pudesse ser construído, que Deus tivesse uma casa. Esse foi o termo utilizado por Davi. E já que ele tinha um palácio, ele queria que também Deus tivesse uma casa, e uma casa muito bonita. Então ele organiza tudo para que seu filho venha reinar aí em seu lugar e, consequentemente, construir aí o templo, né? Conhecidos por alguns como o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, enfim, a casa de Deus. E aí a gente viu que Davi vai morrer, né? Reinou aí por 40 anos. Foi um homem que morreu de velhice, teve muitas riquezas, glórias, enfim. E seu filho aí assume, né, o reinado. Ele aí, num primeiro instante, ele reconhece que ele realmente não tinha a capacidade aí para reinar, alguém novo, inexperiente, né? Mas é isso que fez ele ter essa ascensão toda. Ele não se ensoberbecer, não se achar autossuficiente, pelo contrário, se entender em total dependência de Deus. Ele aí, que é recém-coroado após a morte de seu pai, mostra que ele vai até o tabernáculo de Gibeão para oferecer sacrifícios. Esse local, antes do templo ser construído, era aí um lugar muito sagrado para os israelitas na época, assim, de extrema importância. Então ele vai no lugar ali e oferecer sacrifícios no altar de bronze em busca da presença de Deus. E aí Deus vai falar com ele em meio a um sonho. Deixa eu ler só para você entender isso aqui que eu tô falando. Olha, e Salomão, 1 Crônicas, capítulo 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, a das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto, né? Ali era onde estava acontecendo, era o tabernáculo, né? Ali era onde as pessoas ofereciam sacrifício. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus a Queriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam,
Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então ali ele, como eu falei, ele vai entender que ele não é autossuficiente. Ele vai oferecer sacrifício com a intenção de pedir algo a Deus, né? E aí, em sonho, Deus vai falar com ele naquela noite. Olha só, verso 7 vai dizer assim, ó. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, e eu te dei. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Como que a gente vai fazer para julgar esse povo, né? Muitas pessoas, eu sou novo, não tenho experiência, como é que eu vou obter sabedoria? Então Deus vai dizer a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos seus que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Então, prontamente ele falou assim: é o que você quer, sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria. E mais, a palavra vai dizer que ele diz: darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então aí, por ele entender que ele estava na total dependência de Deus e pedir sabedoria para governar ali com justiça, com discernimento, em vez de qualquer outra coisa que ele poderia pedir, o Senhor concede a ele, né? Não apenas sabedoria, né? Incomparável como nenhum outro houve, mas Deus promete aí riquezas, um bônus a mais, né? Por conta do que ele poderia pedir, mas eles optam por pedir somente aí o necessário para governar com sabedoria, como seu pai. Diferentemente dos outros reis que a gente vai ver aí mais para frente, né? A gente vai ver que muitos a gente já viu, né? Quando nós lemos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Os demais reis. Mas a gente relembrando aí 1º e 2º Reis agora no livro de Crônicas, a gente vê, né, que a base de Salomão era estar na vontade de Deus. E aí, essa é a base para um rei ser próspero, estar na vontade de Deus. No que a gente foi acompanhando aí no livro de 1º e 2º Reis, a gente conseguiu observar. Versículo de número 13 vai falar sobre as forças e as riquezas de Salomão. Como eu disse, ele podia pedir qualquer coisa, pediu sabedoria e Deus lhe deu riquezas. E aqui uma discriminação de alguma das coisas que ele possuía. Olha só. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto, que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel.
E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros. Pôs-lo nas cidades dos carros, junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, as mercadorias do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. Faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata e cada cavalo por 50, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, assim, você vê que Salomão, ele tinha um comércio de importação de cavalos para o Egito. Ele vendia aí esses cavalos, esses puros sangues aí, para a Síria e para o Egito. Capítulo de número 2 de 2 Crônicas, a gente vai ver a sabedoria aí de Salomão para poder estar à frente da obra de Deus. Aqui ele vai pedir a Hirão, o rei de Tiro, que o ajude a construir o templo. Visto aí que ele tinha recursos, ele tinha material, Davi tinha estocado aí uma grande parte para ele, mas ele fez uma promessa para o seu pai, né? Então ele precisava cumprir. E aí, buscando seguir as instruções, todos os mapas, lembra que a gente viu todas as plantas que ele tinha deixado, né, Davi no caso, para a construção daquele lugar. Ele vê que é uma tarefa gigantesca e que ele vai precisar de outros recursos e pessoas com habilidades específicas, porque são muitos detalhes, não é simplesmente um quadrado com teto, são riquezas de detalhes, né? E aí ele vai mandar uma mensagem para o rei Tiro, né? O rei Tiro não, o rei é de Tiro, a cidade chama Tiro e o nome do rei é Hirão. E ele vai pedir ajuda para ter madeira de cedro e vai pedir artesãos, pessoas que saibam manusear, entalhar essas peças, que saibam pintar, que saibam bordar, enfim, todos os recursos que você possa imaginar. Vamos ler aqui só para você entender. E determinou Salomão edificar uma casa em nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. Então, mão de obra braçal ele tinha, né? Tinha gente, isso é fato. Verso 3 vai dizer assim, ó, e Salomão enviou a Hirão, né, a cidade de Hirão, rei de Tiro. Então a cidade é Tiro e o rei é Hirão. Como procedeste com Davi, dizendo, como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que moraste, assim também procede comigo. Já que você tinha mandado madeira para ele fazer o seu próprio palácio, acho que a gente pode negociar também para a construção do templo. E aí ele explica, eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe congregar, para queimar perante ele incenso aromático, para o pão contínuo da propiciação, para os holocaustos da manhã, da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor, nosso Deus, que é perpetuamente a obrigação de Israel.
ele fala, né, sobre as obrigações que ele tinha ali dentro do templo. E a casa que eu estou para edificar há de ser grande, vai ser muita coisa. Ô Irão, você não tem ideia. Porém, quem teria força para ele edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar com ouro, com prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, que saiba lavrar, alburir, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedro, faias, alguns de Líbano, porque bem sei eu que teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que eu estou para fazer, menino, há de ser grande, maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, então o rei Irão, da cidade de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre ele rei, ele enxergou isso. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência, entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Ele vai aí de encontro a vocês. Ele é filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, as pedras, as madeiras, em púrpura, em pano azul, em linho fino e em carmesim. Ele é hábil em toda a obra de burir, para todas as engenhosas invenções, porque coisa que se lhe propuser juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada, o azeite e o linho de que falou. Então, eles fizeram uma troca por comida, né? Esse artesão aí, o nome dele, Irão-Abi, que sabia manusear muito bem aí ouro, prata, bronze, enfim, as pedras preciosas e outros mais. Ele estaria vindo trabalhar para o povo na construção do templo por troca de trigo, cevada, azeite e vinho. E a madeira, hoje a gente tem muitos equipamentos que ajudam, auxiliam a cortar madeira, mas antigamente era no machado mesmo. E a madeira de cedro é uma madeira grossa, difícil. Então ele também pede cortadores de madeira. E que ele mandasse também uma madeira de lá, que a madeira de lá, o cedro de lá, era melhor. Então ele fala, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e te traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. E fez dele 70.000 carreiros
e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazer trabalhar o povo. Então, de forma organizada, ele mantinha aí para esse feito aí arquitetônico, esse local aí, esse empreendimento monumental, vamos colocar assim, né? Tinha muitos trabalhadores que cortavam aí madeira, que sabiam, dirigidos aí por Abirão, manusear o ouro, o ferro, todos inspetores ali e trabalhadores. E aí a construção, né, deu início. A gente viu que agora, com a parte financeira, com os materiais, a obra podia começar. A obra podia ser iniciada. E lá no Monte Moriá, o mesmo lugar em que Abraão sacrificou não, né? Ia sacrificar, se preparou para sacrificar Isaac, melhor. Né? Nesse mesmo local, né, foi feito ali o início da construção, né? Então, além do lugar em si ter uma profunda ligação aí com todos os acontecimentos, né? Abraão, pai da fé, é um lugar de adoração também, né? Não deixa de ser. Tinha agora esse início dessa construção. E aí, a gente vai ver agora aqui no texto os materiais que foram usados. Aí você vai ver que eram muitos detalhes, olha só. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Lembra que Davi oferece lá na eira de Ornã um sacrifício para pedir que o Senhor tenha misericórdia quando ele se ensoberbece e quer contar ao povo, né? Deus tinha mandado a peste por 3 dias, o anjo, para que ali morressem muitas pessoas. Enquanto o anjo estava com a espada levantada, morriam ali muitos do povo de Jerusalém. E aí, nessa eira, ele ofereceu o sacrifício, o Senhor recebeu, o anjo foi retirado. E aí, nesse mesmo lugar que o pai dele tinha preparado ali, na eira de Ornã, ele começou a edificar no 2º mês de fevereiro, no 2º dia, no dia 2, no 4º ano do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. Aí vai dar as medidas. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados de largura e 20 côvados. O alpedre, que está na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120. O que dentro cobriu com puro ouro. Então, muito grande, muito alto. E a arquitetura ali feita toda com puro ouro. A grande casa forrou com madeira de faia, então a cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeiras. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, as paredes, as portas com ouro, lavrou querubins nas paredes. Então tinha todo um entalhamento ali, um desenho naquele lugar. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, a sua largura, 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, de peso de 600 talentos.
O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro e cobriu de ouro os cenáculos. Então, grandiosamente grandiosa esse lugar, né, todo coberto de ouro. E aí, vai dando mais detalhes, olha só. Os 2 querubins. Também fez na casa da santidade, casa dos santos, 2 querubins na parte de andartes, cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, os seus comprimentos eram de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, tocava na parte da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Então, do tamanho do lugar, eram esses anjos, esses 2 querubins ali. Eram estátuas, né? Que estavam em pé com seus rostos virados para a casa, então não dava para ver o rosto deles. Também fez o véu de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura. O capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e os pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs sobre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, para a direita e outra à esquerda. E chamou o nome de que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Então, aí um detalhe da construção, o Santo dos Santos, aí no Templo de Jerusalém. Agora vamos para João 10. João 10 vai estar falando sobre Jesus e o bom pastor. Vai falar sobre como o bom pastor, ele conhece aí a voz das suas ovelhas. Na verdade, esse texto é a continuação do 9 que a gente estava vendo lá, que Jesus tinha curado aquele cego de nascença, e os fariseus tinham interrogado aquele cego, questionando e tal, né? E, na verdade, o que Jesus estava questionando era a real liderança daquelas pessoas, tão preocupadas em condenar Jesus, mas não em orientar as pessoas, de fato, sobre os ensinamentos, tanto da lei de Moisés, ou como os ensinamentos de vida mesmo, né, de amor no modo geral. A passagem vai falar sobre o pastor, o bom pastor. Vai dizer assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes elas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola
mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Então a gente vê a menção do bom pastor, né? Eles não entenderam o que ele estava falando, mas na verdade ele estava questionando eles, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles eram pessoas responsáveis para conduzir, para ensinar, para orientar, proteger as pessoas espiritualmente, auxiliar nessa questão. Porém, eles acabaram virando maus líderes, eles estavam mais preocupados com o poder, com a questão política, com quem estava aí à frente do povo, quem que o povo estava ouvindo, prestígio, com o ego deles mesmos. Diferente do que algumas pessoas acham, essa comparação com o pastor, ela não é nova. E a gente tem algumas referências bíblicas lá em Salmo 23, né? O Salmo de Davi, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A passagem também em Ezequiel, que fala que ele traria o bom pastor para nós, né? Ezequiel 34, do 11 ao 16. Então, Jesus, ele vem para cumprir essa profecia do Messias, essa expectativa, né, que ele enviaria o verdadeiro pastor para cuidar do seu povo. O Ezequiel 34 está escrito assim, ó: estabelecerei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, ele as apacentará. E a descendência de Jesus é da linhagem da tribo de Judá, né, que é da tribo de Davi. Então, ele descende cumprindo também essa profecia, né? Então, de fato, Jesus, ele afirma aqui que ele é o bom pastor. Ele declara que esse cumprimento dessa profecia. Ele se apresenta dizendo: eu vim cuidar das ovelhas, das vidas, das almas. Eu vim oferecer salvação e não condenação, né? Como os falsos líderes têm feito, têm somente apontado o erro. Apontar o erro é fácil, né? Eu quero ver ajudar a pessoa na hora que está precisando. E aí, verso 7, né? Vai dizer, ó: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é o pastor. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, tentaram enganar vocês. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém acreditar em mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem, achará salvação, achará consolo, né? Onde eu estava? Onde era? 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, ele é o único caminho, ele é o caminho, né? Não são as tradições, não são os rituais, não é mérito humano que abre essa porta do aprisco. Somente Jesus, ele pode oferecer salvação e trazer, de fato, sustento, né? Ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Fala aí do cumprimento sacrificial que ele faria por nós naquela cruz. Ele não vai fugir do perigo, ele sabe que ele vai enfrentar lobos. O pastor, ele defende os lobos das ovelhas a ponto de se machucar. No caso aqui, né? Ele morreu por nós, né? Ele é o bom pastor, né? Ele morre se preciso for, e foi, ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E vamos lá. Mas, verso 12: o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Cadê? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então ele também vai falar da dispensação das outras ovelhas, né? Não são somente as ovelhas de Jerusalém, somos nós, ovelhas, nós somos ovelhas ali ocidentais, né? Nós nem pertencemos a essa nação de Israel, né? Nós somos gentios. Ele inclui também os gentios como povo de Deus, né? Para que você venha se tornar um com ele, apenas você precisa crer nele. Então, ele inclui a gente aí. Haverão outras ovelhas, essas ovelhas hão de estar comigo também. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessa palavra. Aí teve aquele alvoroço, as pessoas não entenderam, ficaram achando que ele estava certo, achando que ele estava errado. Realmente tem pessoas que são, tem pessoas que são pastores realmente, tem pessoas que não são, fingem que são. Enfim, houve divisão aí entre eles. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Né? Eles questionavam: como pode uma pessoa falar algo desse e contra nós? Mas ele veio mesmo para ir contra os argumentos da época, né? Para causar aí um alvoroço mesmo. E diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Além do milagre que ele tinha feito fisicamente daquele cego de nascença, ele também abriu os olhos espirituais para que as pessoas enxergassem essa verdade e essa realidade sobre os líderes religiosos. Há líderes religiosos aproveitadores e há líderes religiosos que realmente mostram para nós a verdade, confrontar a nossa verdade, argumentar e falar: olha, você apontar, você está errado, você tem que se arrepender, você tem que mudar a direção. Isso é ser o bom pastor, de fato. Né? Não adianta só passar a mão na cabeça, a gente tem que falar a verdade, mesmo que desagrade alguns, mesmo que as pessoas fiquem incomodadas, mesmo que pareça, nossa, mas precisava ser desse jeito, precisava para tomar vergonha na cara. Tem hora que a gente precisa de um chá de vergonha na cara, sinceramente. Vamos até o 23, né? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, era inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Como nós vimos lá no texto, né? O templo estava sendo feito e Jesus passeando ali no templo ali de Salomão. Olha como que a palavra ela mesma mostra, né, que esse templo ele existiu, esse templo é confirmado historicamente. Então, a Bíblia também mostra que ela é real. Além de os capítulos do Antigo Testamento conversarem com o Novo. Jesus estava num local onde Davi fez a planta e Salomão constituiu. A Bíblia é real. Você crê? Eu creio. Mais do que abrir os nossos olhos espirituais, né? Mais do que curar as nossas limitações físicas, Ele quer mudança de vida para nós. Você está disposto? Esteja disposto a mudar de caminho, de direção, mudança de mente. Amém? É isso aí. Vamos orar para nós finalizarmos? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por essa palavra, Pai. É pedrada, é verdade, é confronto, é mudança que o Senhor pede. O Senhor mostra para nós onde realmente estamos falhando. O Senhor quer abrir os nossos olhos físicos e espirituais
para a realidade, para a verdade. E isso é ser pastor de fato, mostrar a verdade. Que nós possamos enxergá-las de fato, vê-la com os nossos olhos, não simplesmente olhar de canto e falar, deixa assim como está, é melhor como estava, que nós tenhamos força de vontade para mudar, né? Mais do que força de vontade, força de querer realmente que o Espírito Santo possa incomodar aquilo que ainda nos falta fazer, mudar, um posicionamento, uma ação, um modo de vestir, um modo de pensar, um modo de falar. Que nós venhamos mudar para que o bom pastor possa nos reconhecer como ovelhas do seu aprisco. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por essa compreensão do teu evangelho e por nós, mais uma vez, podermos seguir aqui com essa leitura e por esse dia maravilhoso que o Senhor nos entregou e nos entrega. Obrigado, Pai. Nós agradecemos por tudo. Amém e amém. E é isso aí. Ficamos por aqui, então. Espero você até na próxima. Tchau.